A Justiça Eleitoral de Mato Grosso está com um espaço destinado para contar um pouco da história das eleições no século XX. A exposição traz exemplares do que era a votação desde as cédulas de papel até a atual urna eletrônica. No espaço é possível ver ou lembrar como era a primeira urna eletrônica utilizada em uma eleição oficial. O ano era 1996. Já em 2002, surge a urna que permitia a impressão digital do voto do eleitor, mas que por falta de necessidade foi descontinuada. Em 2008, aparece a urna que possibilita a identificação do eleitor por meio de dados biométricos. E em 2009, pela primeira vez, o monitor é colorido. As urnas de metal, madeira e de lona utilizadas no século passado também nos faz viajar a um passado distante. E as nem tão velhas assim cédulas de papel também ajudam a contar um pouco da história de democracia do nosso país e de Mato Grosso, assim como os vários registros fotográficos expostos no local. A ideia, na verdade, é contar um pouco da história da Justiça Eleitoral, que é riquíssima, muito bela e precisa ser mostrada. E principalmente porque a história da Justiça Eleitoral ela se confunde com a própria história de Mato Grosso, a história de Cuiabá. Ou seja, a história do voto, ela passa pela história dos governantes também. Então, a ideia, então, é mostrar para a população, de modo geral, esse acervo nosso que é riquíssimo. Nesta segunda-feira, alunos de uma escola particular da capital visitaram o memorial e aprenderam várias lições. Eu gostei mais da primeira urna, né, a pelourinha. Eles colocavam um papel e só as pessoas ricas podiam votar, as católicas e as mais ricas. Colocava o papelzinho ali dentro da bola e aí? E sorteavam. Eu pude tirar dúvidas sobre questão de nacionalidade, de votação, com quantos anos que a pessoa já pode tirar o título. Achei bem interessante. Ulisses, mesmo pequenininho, deu um show de história e cidadania. Ajudou no movimento Direta Já para devolver os votos diretos para o Brasil. E fez a Constituição, ajudou a fazer a Constituição. E você, quando tiver maiorzinho, já puder votar, vai fazer questão de votar? E por quê? Vou fazer questão de votar, sim. E talvez eu até me candidate. Essa foto que está aqui atrás de mim representa uma característica muito nossa. E por que eu digo isso? Porque Mato Grosso tem uma extensão territorial de quase 1.000 quilômetros quadrados e uma população indígena estimada em 15 mil pessoas. E todas essas dificuldades fazem com que o TRE realize em ano eleitoral uma verdadeira força-tarefa para garantir o direito do voto de todos os seus eleitores, sejam eles onde estiverem. E o que é fundamental, sem fraudes, como infelizmente acontecia no passado. Nilson diz ainda que toda a história contada através do acervo do memorial é uma boa oportunidade para a reflexão dos erros do passado e para não cometê-los no futuro. A gente precisa conhecer o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Para dar um exemplo aqui, muita gente fala em voto pela internet. O voto pela internet, a gente imagina que não vai existir por um motivo muito simples. Senão a gente votaria o voto de cabresto, que é um voto que existiu lá no passado. Ou seja, quando o voto era aberto. A voto na internet, você poderia votar da sua casa, da sua empresa, e aí você poderia ter o seu voto influenciado. Então, a gente precisa conhecer o passado, conhecer o voto de cabresto, por exemplo, e entender que o voto pela internet, a gente retroagiria e voltaria a um período que a gente já passou, já superou.